Imagine que você acordou pela manhã, pegou seu celular e olhou, tinha uma notificação da corretora e era dizendo que você recebeu um dividendo. Excelente, né? É uma das melhores coisas que tem. E agora imagine que esse dividendo é dolarizado. Bom, como vocês sabem, no Brasil a gente está numa eterna montanha-russa quando a gente fala de economia, de política, e isso acaba refletindo no nosso trabalho, na nossa renda ativa. Então, quando a gente fala de investimentos, para nós brasileiros é extremamente importante termos uma parcela ligada a ativos em economia forte, em moeda forte. Imagine que esses ativos estão gerando uma renda passiva para nós. Parece um sonho, né? Parece coisa restrita a bilionários, multimilionários, mas se você tem essa dúvida, o intuito desse vídeo é justamente mostrar para vocês que tem uma forma simples da gente fazer isso na própria B3 comprando ETFs. Então, se você tem essa curiosidade, fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar 3 exemplos de ETFs que pagam dividendo dolarizado. Antes de entrar nos ativos em si, eu vou falar um pouquinho da importância de ter esse tipo de investimento no seu portfólio. Em primeiro lugar, a respeito da diversificação. Imagine que você tem um portfólio, muitas ações de empresas brasileiras. Pô, é legal, tá diversificado, mas se o Brasil vai mal como economia, esse teu portfólio tende a ir mal também, mesmo você tendo diversificado. Agora imagine que a gente tem uma mesma diversificação, só que em outra economia. Um país pode estar indo mal, o outro pode estar indo bem, e os seus investimentos, de uma forma geral, vão ir acima da média. Eu tenho um exemplo que eu sempre trago com meus clientes. Imagine um avião, né? O que é mais seguro, um avião monomotor ou bimotor? É lógico que é o bimotor, né? Se tu tem um motor só, o motor começa a engasgar no meio do voo, é a tendência do avião cair, tem que fazer um pouso de emergência, no mínimo, né? Quando a gente tem dois motores, se um engasgar, falhar, o outro vai te levar até o teu destino, né? Ou até poder pousar com uma tranquilidade. O mesmo é nos investimentos. Imagine se você tem duas economias, uma formal, a outra vai continuar aumentando o teu patrimônio e te levando para o teu objetivo financeiro. Segundo ponto, preservação do seu poder de compra. Hoje, nosso gasto ele está muito dolarizado. Então, imagina, a gente vai abastecer o carro, combustível é cotado em dólar. Vai no mercado, commodities são cotadas em dólar. Então, a comida, a proteína animal, tudo sobe em função do dólar. Pode subir ou cair. Então, a gente tem investimentos dolarizados, ajudam a proteger o nosso poder de compra, que é um dos grandes objetivos de quem investe. Até porque quem poupa, né, quem investe, ele está deixando de fazer uma compra hoje para fazer uma compra no futuro. Então, uma das principais preocupações de quem investe tem que ser a inflação. E ter ativos dolarizados nos protegem muito disso. Terceiro ponto, reinvestimento em ativos fortes. O que significa isso? Quando a gente recebe um dividendo em dólar, a gente pode comprar mais cotas desse ETF ou dessa ação e aumentando nossas posições em ativos fortes, em ativos que a gente não tem acesso aqui no Brasil, na economia brasileira. Então, ações de tecnologia, empresas de uma qualidade que não existem aqui. Então, conforme a gente vai recebendo dividendo e vai aumentando essas posições, a gente vai aumentando a posição do nosso portfólio em ativos fortes. Agora tem um outro ponto importantíssimo, né? Quando a gente vai procurar ativos de dividendo no exterior, a gente pode fazer isso de forma direta, comprar diretamente a ação de uma empresa, ou a gente pode comprar um ETF, né? Que é um fundo listado em bolsa, que replica um índice. Então ali a gente está diversificando entre várias ações diferentes e acompanhando um índice. Eu sempre prefiro fazer por ETF. Por que isso? Nos mercados lá fora, eles são muito eficientes, existe muita gente colocando preço, então é difícil a gente achar uma simetria, achar um ativo que está negociando muito abaixo do preço justo. Segundo ponto também, que é uma vantagem para os ETFs, a gente consegue diversificar de uma forma muito simples, a gente consegue comprando um ativo só, comprar 2.000 companhias, por exemplo. Então, a gente consegue ter uma diversificação maior e isso reflete em segurança também. E isso que eu estou falando tanto é verdade que nos Estados Unidos a gente hoje tem mais ETFs listados na bolsa do que ações. Hoje tem mais oportunidades em ETF do que em companhias para você comprar diretamente. É ETF para tudo, tudo que é o tipo de índice que você pode imaginar já está sendo criado de ETFs nos Estados Unidos, tá? Então agora, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês 3 ETFs que eu uso aqui no meu dia a dia. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Se você ficar interessado num desses ETFs, você deve fazer suas próprias análises ou conversar com seu consultor de investimentos de confiança. Vamos lá então, deixa eu compartilhar minha tela. O primeiro que eu quero falar é o BIZD, que é um ETF da Investo, que replica um ETF de mesmo nome lá fora, o BIZD, da VanEck. Então, o que esse ETF faz? Ele investe em 26 companhias de Business Development Companies, tá? Nos Estados Unidos. O que é isso? São empresas de crédito que atuam no segmento de crédito privado. Essas companhias que elas fazem? Elas emprestam dinheiro para aquelas companhias que não são tão grandes, como a Apple, a Microsoft, que têm capacidade de captar bonds no mercado. Então, ela atua no middle market, vamos dizer assim. Então, por isso,
ele consegue, na renda fixa, ter uma taxa elevada de retorno. Para vocês terem uma ideia, esse ETF está negociando hoje com dividend yield de dólar mais 11,26%. É bastante forte. Uma outra característica desse ETF é que ele paga os dividendos trimestralmente, tá? Então, se você quer ter renda todo mês, é importante ter uma diversificação, não colocar só nesse ETF. Então, o ETF de renda fixa que paga dividendo em dólar. Para quem quiser, depois pode entrar no site da Investo, tem mais informações sobre a diversificação das companhias que ele investe. E o segundo ETF que eu vou falar hoje é o SPY11, da gestora Buena Vista. No que esse ETF investe? Ele investe basicamente no S&P 500, né? Aqui estão as maiores posições, né? Obviamente, todo mundo sabe que o S&P 500 hoje é dominado pelas Big Techs. Então, tem Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o dividend yield do S&P 500 é baixo. Como é que um ETF que replica o S&P 500 está nessa lista? Bom, esse ETF, ele faz a venda de opções, tá? Ele faz aquilo que muita gente chama como venda coberta ou dividendo sintético. Ele vende opções de S&P 500 e com esse prêmio ele vai remunerando o cotista como se fosse um dividendo. Então, por isso ele consegue entregar um dividend yield bastante alto. Vamos dar uma olhadinha aqui na rentabilidade histórica do ETF. Aqui, na linha azul escura embaixo, a gente tem a cota do SPY11, tá? Tu pode ver que ela fica mais ou menos lateralizada, tá? Porque a maior parte do lucro ele vai distribuindo. E aqui em cima, na linha roxa, a gente vê a cota mais os proventos pagos, tá? Então a gente vê que realmente é uma distribuição muito forte de dividendo. Quem quiser reinvestir na cota pode reinvestir, quem quiser usar esse prêmio, usar esse valor para o seu dia a dia pode usar. Ele tem pago na média de 1% ao mês ou 12% ao ano. Aqui a gente consegue ver bem direitinho a distribuição dos dividendos. Na linha roxa escura aqui, a gente consegue ver quanto que ele está distribuindo de dividendo. Então a gente vê aqui mês 10 foi 0,99%, mês 9 foi 1%, mês 8 1%, né? Então sempre nessa faixa aqui de distribuição. Então a comparação aqui é com o CDI, tá? Então não é a melhor comparação do mundo, mas aqui no Brasil a gente sabe que o pessoal gosta de comparar com o CDI. Então, está entregando aí um nível de CDI em dividendo mensal para o cotista. E, aproveitando que a gente já está aqui no site da Buena Vista, vamos para a minha terceira indicação de ETF, que é da mesma gestora. Então, a gente pode vir aqui ó, no IWMI11. O que esse ETF faz? Basicamente, a mesma estratégia do SPY11, a mesma estratégia de venda de opções, só que em vez de ser o S&P 500, ele trabalha em cima do Russell 2000, tá? O que é isso, Luciano? É um ETF, é um índice de small caps nos Estados Unidos, tá? Então, tem 2.000 empresas diferentes de small caps, então ele tem uma volatilidade maior. Então, a gente pode olhar aqui no gráfico, a cota aqui caiu bastante, né? Agora estabilizou, tá? Então, ele vai ter sempre uma volatilidade maior que o SPY11. Esse é para quem, o investidor que ele tem mais estômago, tá? Mas para quem tem conhecimento de opções, quanto maior a volatilidade do papel, melhor para a gente conseguir pegar um prêmio maior, tá? Então, tu vê que esse aqui está com um dividend yield um pouco maior, ó. Então aqui tem 1,18, né? Tem ficado nessa faixa, ó, 1,19 ao mês, né? Então é um dividendo bem forte, que ele consegue gerar um dividendo um pouco maior em função da volatilidade maior do índice de referência dele, que é um índice de small caps, né? A gente sabe que small caps elas têm uma volatilidade maior. Bom, eu tinha prometido 3, eu vou falar mais um aqui de bônus, também da mesma gestora, eu me lembrei agora aí que a gente pode falar, que é o Coin I11. Ele faz a mesma coisa, só que com o Bitcoin. Esse aqui eu não costumo muito indicar, tá? Eu não acho ele uma estratégia muito boa, porque o Bitcoin, em alguns momentos, ele faz uma alta muito forte. E ele havendo uma alta muito forte, tu vendeu a opção, tu vai ser obrigado ele a vender por um preço determinado, e a gente vai perder uma parte da alta. Para esse tipo de ativo que tem uma volatilidade muito forte em algum determinado período curto de tempo, essa estratégia ela não faz muito sentido, na minha visão. Mas, para quem quiser, tem que saber, tem essa opção também. Ó, tem um ETF de Bitcoin que, através dessa estratégia, consegue pagar um bom dividendo, né? E até por essa dinâmica, né, de volatilidade do Bitcoin, ele consegue pagar um dividendo bastante forte, bastante agressivo todo mês, né? O único problema dessa estratégia é que o Bitcoin faz rápidos movimentos, tanto para cima quanto para baixo. Quedas de 40% são normais no Bitcoin, mas altas muito fortes também são normais, né? Então, para esse tipo de ativo, o melhor é ter uma pequena posição e estar posicionado. Mas gostaria de ouvir nos comentários aqui a opinião de vocês, se vocês gostaram desses ETFs, se vocês já investem, né? Eu gosto sempre de ler os comentários e ver o que vocês estão comentando.
Agora eu vou voltar a tela aqui para mim. O que é importante a gente ficar desse vídeo aqui? O ETF não é a solução completa, ele é para apenas uma parte do patrimônio, então você precisa conversar com o seu consultor, entender o quanto faz sentido ter no teu portfólio, qual o percentual, se você vai comprar diretamente lá fora, vai comprar aqui através da B3. Então são uma série de dúvidas que não substituem o trabalho de um consultor ali na ponta. E se você não tem ninguém de confiança ainda te orientando sobre a gestão do seu patrimônio, eu vou deixar um link aqui de análise de carteira gratuito. Você preenche com seus dados e alguém da minha equipe entra em contato com você para te oferecer uma sessão de análise de carteira. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhe com seu amigo. Essas métricas são muito importantes para nós continuarmos aqui produzindo conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.